Vamos lá. Mineiro, uma vitória, um jogo, não necessariamente precisa ser contra o Azulão ou contra o Milan, mas um jogo que você acha que foi muito marcante para a trajetória do Resenha. O quarto jogo do Resenha. O quarto jogo do Resenha nós marcamos contra a rapaziada que se rebelou contra a minha pessoa, a rapaziada que desacreditou do projeto. Só um adendo. Um jogo que foi relevante, né, emblemático, e o porquê, né? E o motivo pelo qual. É exatamente por isso, porque a minha motivação é o desafio mesmo. E quando essas pessoas disseram a mim que eu não iria conseguir, Mineiro, eu nunca tinha gerido nenhum grupo. E você sabe, quando você está prestes a assumir um desafio, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo de não dar certo. E eu não vou falar o nome do time aqui, mas nós fomos jogar contra eles, eles quiseram marcar contra a gente, falei, rapaziada, não vamos marcar, não vamos. Marcamos, ganhamos de 12-1. Esse foi o nosso quarto jogo. Foram com coça. Primeiro de abril já passou. No off, você vai me contar quem é esse grupo aí. Cara, que loucura. Eu só posso dizer uma coisa. De um time assim. Eu vou dizer o nome. O nome era Bar Sem Lona. Eles voltaram sem lona, sem jogador, sem atividade, sem nada. Caraca. Esse foi o jogo mais emblemático pra mim. Legal, e aí, Douglas, e do Milan? Cara, qual foi o jogo mais emblemático? Cara, eu vou contar. Foram 2 jogos, mas eu vou contar tão resumido que vai parecer um jogo só. Que foi a final do Campeonato do Beco, logo no ano de inauguração, 2005. Cara, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha 16, tinha gente de 15. A gente dependia ainda do dinheiro dos pais. Alguns faziam estágio, só estudavam. Então a gente não tinha dinheiro de campo, cartão, de nada. Então a gente estava com uma dívida absurda na final. E nós ganhamos o primeiro jogo de 4-1. Só que a gente estava devendo tanta coisa que recebemos uma punição e fomos pro último jogo da final só com 1-0 de vantagem. No jogo da final, ganhamos de 1-0, gol do Thiago Peck de falta. E não recebemos 0. Só o título. Prêmio. A gente estava com saldo negativo no campeonato. Recebemos 0 premiação, só levamos um troféu, que o técnico, não sei o que ele fez, sumiu com o troféu. Ou seja, ficamos só com a foto de recordação desse ano, entendeu? Mas, assim, acho que foi um jogo emblemático, essas 2 partidas. Né, cara? E demais. Logo no início, né? Logo no começo, assim, acho que tudo foi dificuldade. Isso eu acho que fortaleceu bastante a gente. E, cara, se tu perguntar todos que participaram daquele ano, aquele foi o ano mais importante, assim, pra gente. E a gente já viveu muitos momentos maravilhosos, né? Tanto que a gente continua até hoje, mais momentos positivos do que negativos. Então, vale a pena continuar. Mas esse ano, essa final foi... Esse campeonato foi demais, cara. Demais. Perdemos todos os jogos da primeira fase e ganhamos todos os jogos da segunda fase. Foi absurdo. Parece até o Flamengo de 2009, né? Foi absurdo. 2019. Não, 2009, aquela arrancada. Do Léo Moura com o Adriano Pet. Adriano Pet, esquece. Primeiro brasileiro que eu vi, né? E aí, Bruno? Cara, então, assim, o jogo pra mim, assim, mais emblemático foi até a da foto lá, até pela homenagem. Quem tava comigo, assim, a semana do torneio, cara, eu queria ganhar de qualquer forma pela pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim, foi muito emblemático pra mim. Eu cheguei a me emocionar, porque ele sabe que eu sou... Emotivo, né? Mas ali... Não é pela conquista, sim pela homenagem à pessoa que era. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E pra mim foi emblemático. Não a final, mas o torneio e meu time ter conseguido conquistar. Achei até que você ia falar da primeira vitória em cima do Milan, que seria... Não, assim, cara, são muitos jogos, mas esse, pela homenagem ao seu Carlos, eu escolho ele. Com certeza. Entendeu? Não, muito bom. Tem muita relevância nessa sua escolha aí. Mineiro, vamos lá. Um jogo, mas tem que ser de uma forma resumida, porque está findando, cara, esse tempo aqui, cara, tá tão bom assim, sabe? Bota mais meia hora aí, bate futebol, quando o futebol tá bom, bota mais meia hora aí que a gente então, vê. assim, tem que ser de uma maneira resumida. Um jogo contra o Milan e um jogo contra o Azulão que foram emblemáticos pra você. Cara, um jogo contra o Milan, eu acho que contra o Milan tivemos poucos, eu acho que dos poucos que eu venci, foi lá no Valdir Bigode. Poucos ou pouco? Foram poucos mesmo. Foram poucos. Venceu um jogo só que você venceu? Acredito que foi. Acho que foi sim. Foi no Valdir Bigode. Foi 2-1 esse jogo, se eu não me engano. Cara, acho que foi mais, porque... Não, foi 2-1. Foi 2-1 só, Inclusive, o senhor estava em campo.
O senhor estava em campo. É, acho que ele jogou Jean na jogou? quarta. Tava. Tá, Não tava não, me perdoa. Não tava, não só foi tava contra o Azulão. Já ia botar na tua conta. Falar, tá explicado. Não estava não. A fábrica de doces do Mila é outra, não foi eu, não. Então, Aqui, meu irmão. Depois tu me dá passa. Pô, meu irmão, tá maluco? Vambora, deixa ele continuar. 2-1 em cima do Milan no Valde Bigode. Contra o Azulão, acho que eu vou destacar o segundo jogo que foi que nós vencemos. Nós colocamos um troféuzinho, aquele clima gostosinho de desafio. Chá de gol. No chá de Eu gol, lembro. no chá de gol. Memória Se eu não me engano, boa. foi 3-2. Depois devolveram a derrota. Não, deixa ele me perguntar. Mas vou falar. Vem, não. Desculpe. Deixa ele me perguntar. Vou aproveitar como tá de luto hoje. Depois vamos falar Deixa sobre ele esse me luto aí, perguntar. cara. Deixa ele me Isso, perguntar. Isso. E aí, Douglas? Um jogo emblemático aí contra o Azulão e contra o Resenha. Cara, pior que assim, pra mim, emblemático contra o Azulão foi no Campo de 11, cara. Campo de 11 que a gente jogava, era muito disputado, só que o time dele era assim, um pouco mais novo do que o nosso. E a gente conseguia ser mais forte fisicamente e tal. Hooligans. E contra o Resenha, cara. Contra o Resenha, eu acho que foi o último jogo, cara. Acho que foi o último jogo que a gente ganhou com uma diferença assim, grande. Goleada? Foi, cara. Não foi quanto foi o nosso Acho último que foi jogo? 4-1, 4-2, se não me engano. Foi uma diferença. Acho que foi foi o 4-2. placar mais elástico entre a gente, assim. E assim. E não foi um jogo fácil, não, assim. Foi até disputado até determinado momento, mas a gente foi mais feliz na finalização. Jogou chopp no teu aniversário, no teu É, uniforme, né? modesto, cara, modesto, hein? A fala dele, né, cara? Fala Não, o técnica, Douglas é né? educadíssimo. O Douglas é um lorde. Uma pessoa. Ele é um lorde do futebol Cara, de várzea. O cara consegue externar a felicidade sem prejudicar o coleguinha Já ali. é um CEO, ele já tá Exato, virando coleguinha. CEO já no Milan, entendeu? Eu falo que eu tenho muito a aprender por causa disso aí. Tá virando um CEO. E aí, Bruno, o Azulão? Cara, então, é engraçado. Senão eu vou relevar muito tempo, né? Porque são muitos jogos aqui. Tem que cortar. Você viu que no grupo lá eu até botei. Aí eu fico brincando assim, que o Azulão é pai do Milan e do Resenha. Eu vou escolher 2 jogos que vai resumir isso que eu falo. Cara, eu bati nos 2 no aniversário dos 2. Que isso, cara? Eles sabem disso. Que isso? Ah, não, aí não. Eu peguei o Milan. Conta um pouquinho dessa o história aí. Milan no Valdir Bigode. Foi um. Tu vai falar do não nosso foi goleiro? legal, não Vai foi falar do nosso goleiro? Ah, mas aí o goleiro é seu, mas não foi legal, não. O que eu fiz, não. É. Entendeu? Que era o goleiro? Maraca, eu acho. Maraca, olha. Caraca. Maraca. Maraca entregou 3 gols. Top 5 do conjunto. Nossa, meu irmão, mas não acredito. Quer que eu fale o resultado? Maicon Rocha? Pode falar, nem lembro, cara. Eu lembro porque a memória é boa. Eu você ganhei é de bom. 6-0 do Milan no aniversário dele. Isso, é onde? Foi onde? 6x1. No 6-0. 6x0? 6-0 no Valdir Bigode. Que isso, cara. Foi uma água no chopp dele legal. Caraca, A Maraca. galera lá no churrasco depois do jogo. Gente, Água no chope. tava. A resenha Tava ficou até- até 11 horas da noite. Tava até frio. Tava chovendo. Tava chovendo. Eu tava nesse jogo. Tava. Assim, eu não joguei, né? Porque senão não teria... não foi legal. Se eu soubesse que era aniversário do Milan, eu pedia pra tirar o pé. Juro. Porque não ficou É, legal. O que tem de Não humildade atrapalhou. falta ali do outro Pois lado. é. Não. Rapaz. Mas, A nossa assim, resenha ficou até 11 horas da noite. Mas vocês na resenha, vocês são top. certo? Você Não, eu- percebeu que tudo acaba em resenha, né? Isso é verdade. Sim. Agora, Eu o estava nesse resenha jogo também foi a mesma coisa. Foi o primeiro aniversário do time do Mineiro. Primeiro aniversário O de- presente foi também eu bater neles. E olha que o Azulão não ganhava de ninguém no futsal. Tava na A gente maré. jogou 2 jogos contra 2 times conhecidos. O time do Rafa, do Tropa, a gente venceu no Pica-Pau uma semana antes. E depois no aniversário do Resenha eu fui lá e também dei um presente legal de aniversário. Parabéns. Presente de Né? trono. Foi. Que isso. Então, assim, quando eu brinco que eu sou o pai. Não dá pra marcar mais jogo com ele em... Não, não dá. É aniversário. Não, o Bruno só joga uma vez por ano com a gente. Mas assim, o Douglas falou uma coisa que é verdade. A gente já vem desde o 11. Então é um pouquinho mais estendido. O Mineiro garrava no meu time na época também. Então a gente teve muito... Esse jogo que ele lembrou aqui, emblemático, foi bem legal. Cara, a gente era garotada bem mais nova. Mas o Douglas eu tenho mais histórias assim de confrontos. E é uma equipe que eu respeito muito eles. Por tudo, por tudo. O grupo todo mundo. A gente pode ter nossa... Isso é bem importante falar, Jean, que a gente pode ter a nossa rivalidade em campo. Mas Sim, sim. fora de campo, Todo mundo cara, não existe isso, entendeu? Todo mundo Até tem. porque todo mundo é do mesmo ciclo, todo mundo mora ali perto. Então, a brincadeira, a zoação de perder ou ganhar vale. Né? Sim. Porque quem Cara, gosta de é zoar... saudável, né, na verdade. Quem gosta de zoar tem que aprender a ser zoado. Mas a gente se respeita muito fora de campo. E isso é bem bacana.
Cara, é igual no jiu-jitsu, né, cara? Não tem como falar de esporte e não falar do jiu-jitsu. Cara, no jiu-jitsu nós temos adversários. Quando nós Sim, vamos sim. pra competição, vamos lá, cada um vai dar o seu melhor. Acabou a luta, amizade. Se não for amizade, pelo menos no mínimo respeito. Com E certeza. assim tem que ser o futebol e em todos os outros esportes. Com certeza. Todo segmento da vida, né, cara? Exatamente. Então, assim, as pessoas não podem confundir, né? Um adversário ali. Com o inimigo, né? Cada um buscando o seu sonho com o inimigo. São É isso coisas diferentes.